memória, pastora, se eu não me engano, fala memorial. Memorial era algo que era construído não para Ivan. O Ivan constrói um memorial, Abraão construiu um memorial, Adriano construiu um memorial. Não é para ele, é para os filhos deles. Quando virem aquela coisa, falam, ué, o que é isso aqui, pai? Que coisa esquisita é essa? Você quer para lembrar que Deus, ele fez isso. Nós precisamos aprender a fazer isso nas nossas igrejas. Vira e mexe, nós temos que trazer à memória os milagres daquilo que Deus já fez. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de esquecer o que Deus já fez. E quando a gente esquece o que Deus já fez, a gente começa a murmurar demais, reclamar demais e achar que Deus se esqueceu de nós. E o que ele está dizendo é o seguinte: isso tem que ser, olha só que interessante o início do versículo. Isso terá que ser memorial para quê? Versículo 14. E celebrarmos por festa ao Senhor. Continue. Nas vossas gerações. Nas vossas gerações, é para o futuro. Vocês estão vivendo algo hoje que vocês não, talvez a geração futura de vocês não viva. Então deixa um marco para que eles lembrem e saibam o que Deus já fez. Por quê? Porque isso gera temor. E uma coisa que eu fico com muito receio nos nossos dias é que eu vejo uma geração sem temor no nosso meio. Eu vejo gente brincando com dom de línguas. Eu vejo gente brincando com santidade. Eu vejo gente brincando com o nome de Deus. E eu te dizer uma coisa: com Deus não se brinca, com Jesus não se brinca, e com o Espírito Santo nem se pensa em brincar. Nem se pensa. Eu já vi gente cair fulminada, morta, porque brincou. Eu já vi gente que foi curada, estava na igreja, foi para o mundão, foi ser modelo, lindão, bonitão, gostosão de tudo. Deu um câncer na cara dele, ele voltou para a igreja, sentou lá no último banco. Lá Jesus levanta alguém, ora pelo rapaz, nunca esqueço disso, foi lá em Brasília. O tumor sumiu na hora, o rapaz foi totalmente curado. Acabou de ser curado, voltou para o mundo. Voltou para o mundo, o que que voltou? Aí ele voltou para onde? Quando ele está lá no último banco com uma velhinha, na primeira fileira, uma profeta. Eu tenho medo dessas mulheres, meu Jesus da glória. Quer dizer, medo não, que eu não estou em pecado, estou tranquilo, pode vir. Ela foi tomada, o Senhor falou com ele assim: esse câncer que está em ti, quem permitiu fui eu. E eu quero ver quem é o homem na face da terra que vai impor a mão sobre ti e orar para a cura, porque tu vai descer a sepultura, porque tu brincou com a minha glória. Naquele mês ele morreu. Glória, essa mesmo, meu filho, não é brincadeira não. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Eu vejo uma igreja hoje muito sem reverência, sem a visão de santidade das coisas de Deus. Não brinca que Deus te pega. E é melhor, não é heresia, é melhor você cair na mão do diabo do que na mão de Deus. Pastor, o que o senhor está falando? Até o diabo tem limite, mas se você cair no juízo de Deus, Deus não tem limite de exercer juízo não, irmão. A Bíblia fala que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque a bagaceira que Deus pode fazer com você, nem o cão faz. Então, tome muito cuidado com a tua vida. Porque nós temos que andar em santidade. O que o texto continua falando, depois desse momento de terror? Continua. 7 dias comereis pães asmos. Ah, ótimo, continue. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Ótimo, vamos lá. Quantos dias? 7. De uma festa, não é isso que ele fala aí? Antes de entrar na Páscoa, chama festa o quê? Os pães asmos. Pão asmo é pão sem fermento. Não tem fermento, é um pão muito fino, parece uma bolacha. E aí ele fala o seguinte: a festa vai durar quanto dia? 7 dias. Mas no primeiro dia eu tenho que fazer uma coisa. Fermento na Bíblia me aponta para pecado. Ele está dizendo, dos 7 dias eu estou te dando o quê? Um dia para fazer o quê? Da onde? E os outros 6? Desfruta. Mas o primeiro eu estou te dando um dia para tirar o fermento. Não sei se você está entendendo isso. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, estou dando um dia, você tem pouco tempo para tirar toda a sujeira que tem que tirar da tua casa.
Vida cristã, você não vai se limpando aos poucos, não. Você tem que ser radical. O pecado que você tem que cortar, corta de uma vez. Arranca de uma vez da tua vida. Ah, eu tenho alguns relacionamentos. Corta de uma vez. Ah, eu estou namorando fulano, mas corta de uma vez. Ah, eu estou bebendo. Corta de uma vez. Ah, Deus vai tirando aos poucos. Corta de uma vez. Porque senão, a Bíblia fala aí claramente, senão você vai ser morto. O teu pecado te destrói. Está dizendo, eu estou dando um dia para tirar o fermento. Esse negócio de querer tratar de pecado em dose homeopática destrói a tua vida. É pecado? Arranca. Ah, mas é porque eu tenho muitos amigos. Abre mão de todos. Eu não sei se você já notou isso. Quando você se converte realmente em Cristo, é uma coisa sobrenatural. Deus afasta todos os teus amigos do mundo. Quem te procurava não procura mais, ou desencontra, o número mudou, aconteceu alguma coisa. Aonde você encontrava e cruzava todo dia, você não encontra mais, é o primeiro dia. É ser radical. Entra no guarda-roupa, joga tudo quanto é coisa que se lembra do passado fora, roupas que lembram do mundo fora, roupas com objeto de demônios fora. Ah, Deus está fazendo a obra. Primeiro que Deus não é pedreiro para fazer a obra em ninguém, meu irmão. Não tem esse negócio não. Aceitou Jesus, a obra já está feita. Agora a outra obra é santificação, e essa daí é até a vinda de Cristo. Mas salvação, ela é imediata. Então ele está dizendo, no primeiro dia, na festa dos pães asmos, tira todo o fermento. E os outros 6 dias, você vai comer o quê? Pão asmo durante 6 dias. E por que 6, pastor? Porque 6 na Bíblia é número de homem. Então é o desfrutar do homem. E ele está dizendo, nesses 6 dias, vocês não podem fazer nada. A única coisa que vocês têm que fazer é comer o quê? Pão. E eu quero que esse tempo venha para a tua vida em nome de Jesus. Um tempo de descanso, onde Deus está dizendo, tirou o pecado? Tirei. Agora descansa e desfruta do melhor que eu tenho. Por quê? Quem é o pão da vida? Não é Jesus de Nazaré? É alimentar da vida de Cristo todo dia. Tirou o pecado da tua vida? Tirei. Todo dia Jesus vai se renovar na tua vida. Todo dia vai ser uma experiência nova, uma palavra nova. É o que ele está dizendo. 6 dias para você desfrutar. Agora preste atenção. O que é pão asmo? Pão sem fermento. Para que serve fermento? Para levedar. Então se eu tenho 1 quilo de massa e jogo fermento e vou assar esse pão, quantos quilos de pão eu tenho? Fermento não aumenta peso, aumenta a aparência. Ele incha. Olha o segredo da Bíblia. Cuidado com o pecado. Ele pode mudar a aparência, mas no final é a mesma coisa. O fermento, ele incha a massa para aparentar que o peso aumentou. Que aumentou foi só o volume, o peso não aumentou. O pecado faz a mesma coisa, incha as coisas do mundo. Olha que coisa linda, olha que coisa bonita, olha que coisa gloriosa, mas está inchando, e aquilo depois já vai querer usar isso para trazer para dentro da tua vida, ou para dentro da vida da igreja, e aí te mata. É o que Deus está dizendo. O pão asmo, ele é fininho que nem uma bolacha. Se eu jogar fermento, ele vai ficar bem grande, mas a verdade é que ele é fininho. Aprenda a viver e ter prazer nas coisas simples que Deus te dá. Glória a Deus. E muitas vezes a gente está querendo coisa rebuscada demais. Um exemplo que eu vejo na igreja. Uma igreja grava um CD. Todo mundo tem que gravar um CD também agora. Uma igreja tem programa de televisão. Nós temos que ter também. Uma igreja tem programa na rádio. Nós temos que ter também. Uma igreja, nós temos que ter também. Nós temos que ter. Para com isso. Faz o que Deus te chamou na tua simplicidade, e esse pão vai alimentar uma multidão para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Se você é do Senhor, Ele é o seu maior apresentador sobre a face da terra. Ele pode fazer gravar um CD, ele pode dar um programa de rádio, mas se a motivação for porque outro tem, aquilo nunca vai ser bênção na vida da igreja. É quando eu tenho que estar livre desse fermento. Ele fala, 7 dias vai ser a festa dos pães asmos. Primeiro dia, tiro o pecado. Tirei pecado, tenho 6 dias para desfrutar do que Deus tem para a minha vida. No 7º dia, vai ser o dia do Peshat, ou da Páscoa. Vai ser o dia em que Deus vai passar sobre a terra. Não é isso que ele está dizendo aí? 7 dias? E aí o que ele continua dizendo? E ao primeiro dia haverá santa convocação.
Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. E isso somente aprontareis para vós. Continua. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações, por estatuto Que perpétuo. versículo que é esse? 17. No seu fala como é que é? Porque tirei o quê? Exércitos. É isso? Tirei os vossos exércitos. Tem uma tradução que diz hostes, não tem? Hostes da terra. Hostes da... Veja só, quando Israel foi para o Egito, os exércitos de Deus se acamparam em volta de Israel. E Deus está dizendo agora, quando vocês saírem do Egito, todas as minhas hostes que eu mandei para o Egito para guardar vocês, quando vocês levantarem acampamento, os anjos vão acompanhar vocês em todo o caminho que vocês andarem. Vocês vieram para cá, todo mundo trouxe anjo aqui hoje. Glória a Deus! Quando vocês saírem daqui, todo mundo vai ter um pelotão celestial que vai acompanhar também, porque ele está tirando as hostes dele do Egito para acompanhar Israel. Entende por que nunca acontecia nada em Israel? Eram os anjos que guardavam, que protegiam. Aí ele fala que essa festa duraria 7 dias. No 7º dia seria a Páscoa. No período de Jesus, a festa dos pães asmos foi compactada com a festa da Páscoa, e no final tudo era comemorado aqui. Quando ele está dando essa ordem, ele está dizendo: anjos vão sair do Egito à medida que o povo de Deus sai. Por isso que eu te digo, a coisa que o diabo mais detesta é a implantação de igreja. Porque onde você implanta uma igreja, o reino de Deus está vindo para aquele lugar, anjos estão vindo para aquele lugar. Já é confirmado, socialmente falando, que onde igrejas são implantadas, bares fecham, o índice de violência diminui, o índice de roubo, de morte diminui naquela área por causa da presença da igreja. Aí tem um Gabriel, tem um Miguel, tem um Zé lá tudinho, um querubim, um surubim, um serafim, os fins que tiver, tá lá acampando. Tem anjo ali. E eles começam a mudar a história cultural e social daquele lugar. A igreja fecha a boca de fumo. Eu não sei se vocês já observaram, se você tiver essa oportunidade, eu já tive várias vezes em Morro, no Rio de Janeiro, é uma coisa que eu fico impressionado. Tem igreja em cada boteco que vocês não têm noção. Mas eu pergunto para vocês já viram assim, tenda espírita, pai de fulano, terreiro tal, em Morro? Você não vê. Pode observar. A maioria dos traficantes é tudo filho de crente. Maioria. Eu já preguei para muitos, eles falam: não, pastor, eu estou tranquilo, minha mãe está orando por mim. Olha que crente safado, desviado. Eles falam: não, minha mãe é crente, ela está orando por mim. Eu sei que meu final é na igreja. Vocês não têm noção de como isso acontece. Por quê? Porque a igreja, ela muda a condição social e cultural de um lugar. Ela muda toda essa estrutura. Então Deus está dizendo: vocês vão sair do Egito, o Egito vai mudar. Tanto que você vai ver que com a saída de Israel, o Egito começa a entrar em falência. Porque o que muda a história de um povo é a igreja do Senhor. Aleluia! Entenda bem, muitas vezes a terra de um determinado lugar não prospera, não é que o povo está pecando. Se você analisar mais profundamente a Bíblia, você vai ver que era o povo de Deus que pecava e a terra se corrompia. O problema é a igreja tem que se santificar para o Brasil ser transformado. Não adianta culpar brasileiro, não. Tem que culpar a igreja, que não anda em unidade, que não ama o seu irmão, que não prega o evangelho, que anda dividida. É ela que contamina a terra, ou é ela que vai santificar a terra. Continua o texto, pastor, para a gente conseguir. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Continue, seriam 7 dias. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Para aí, qualquer alma que comer o quê? O pão levedado. Será o quê? Cortada. Para aí, vai lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Se alguém sabe de qual pode citar, mas se não, Romanos assim 6, como 23. assim o estrangeiro como o natural. Como natural. Quem comeu pão levedado, morre. O que Romanos 6, 23 fala? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Fermento me fala de pecado?
O texto está falando que seja tanto israelita ou estrangeiro, comeu pão levedado, mexeu com pecado, qual é o fim? Morte, para qualquer um. Então é o que ele está dizendo. Eu estou criando 6 dias para vocês se desfrutarem. Por quê? Porque no 7º dia haverá a Páscoa do Senhor. Continue. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: escolhei, tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Até aí. Veja só, ele dá uma ordem que pegue o quê? O sangue numa bacia, não é isso? E molhe aonde? Os umbrais. Não, isso. no isopo. Isopo é uma planta de ramos, que é igual esponja. A esponja, quando você põe ela na água, ela não suga naturalmente. Então tá, eu queria explicar isso para você. Vem cá que você vai ter minha cobaia. Santa cobaia. Vamos supor que essa esponja seja o isopo. Vamos no que está escrito, não no que está na tua mente. O que está escrito aí que tem que fazer com o isopo? Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que Então estiver na peraí, bacia. vamos supor que essa bacia seja o sangue. Pega esse daqui, molha aí. E faça o quê? Lançai na verga da porta. Faz de conta que aquela coluna azul ali é a verga da tua porta. Lança nela. Lança, não passa. Com gosto. De novo. Aí eu pergunto para vocês. Há uma diferença entre... Vou fazer com gosto. Lançar e passar? Sim. Qual? A forma como responder. Espalha. Aqui eu estou pondo um limite. Não estou? Aqui eu não conheço limite. Está até querendo você. Isso está me falando do sangue de Jesus. O sangue de Jesus não é algo, aleluia, que tem limite. Mas o sangue de Jesus é algo que não conhece limite. Atingiu aqui, vai atingir ela, vai atingir ela. Se você tem uma vida em Cristo e ela foi marcada pelo sangue do Cordeiro, Deus vai pegar vizinho da frente, vizinho da trás, família, time, irmão, seja quem for, vai ser atingido pelo sangue para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Ele não está falando passar, ele está falando o quê? Lançar. Jogar, respingar. O sacrifício de Cristo tem que atingir todo mundo. O projeto de Deus é que todo homem conheça quem é Jesus de Nazaré. Mas ele não fala só isso. Pega o isopo, molha no sangue e faz o quê? Lança nos umbrais, nos portais. Ou seja, ela vira um portal, um lugar de entrada, aonde tem sangue que é vida, sangue que é vida, sangue que é vida. Ok, aí eu pego, vamos supor, isso aqui é o que? Água? Vocês trouxeram para mim? Então tá, vamos fazer um exemplo aqui. Eu esqueci até de pegar isso para a gente poder explicar melhor. Na ceia, a gente toma o que? Suco de uva. Faz de conta que isso é um suco de uva, ok? Não é o sangue que fala ali do cordeiro? Tá, eu pego isso daqui, é um sangue do cordeiro. Deixa eu ver se eu acho, aqui achei. Vamos supor que isso aí seja vinho. Eu pego essa tampa de caneta e jogo aqui dentro. Era para ela ter afundado, não afundou porque é leve demais. Mas ela desceu aqui. Qual é a cor do vinho? Vermelho. Se eu coloco essa caneta aqui dentro, não é um vermelho denso? Eu consigo ver a tampa lá dentro? Não. Se eu fizer isso, eu vejo? Na frente eu vejo? Por cima eu vejo?
Foi isso que Jesus fez quando ele criou a ceia. Ele falou: esse cálice, a nova aliança, não é do meu sangue. Ele falou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele está dizendo: eu estou te pegando, Adriano, e estou te colocando dentro do meu sangue. Quando Satanás vier pela frente, não te vê. Quando te olhar dos lados, não vai te achar. Se vier por cima, não te encontra. Se vier por baixo, não acha. Por quê? Porque você está dentro do sangue do Cordeiro. Vendo o destruidor o sangue, passará e não vos tocará. O sangue me fala de quê? Não é de vida? Não é da vida de Jesus? Lá, vamos supor, eu sou Satanás e ele está dentro do sangue. Quando eu venho, eu bato o olho, eu não vejo Adriano, eu vejo a vida de Deus. Adriano não está aqui. Eu olho, você não está aqui, é a vida de Deus. Eu olho, você não está aqui, é a vida de Deus. Por quê? Porque você está oculto dentro da própria vida de Deus. Vendo o destruidor do sangue, passará. Por quê? Não achei a Alzira, pensei que ela estivesse aqui. Não achei fulano, pensei que ele estivesse aqui. Mas eu só estou vendo o Cordeiro, sangue do Cordeiro, vida do Cordeiro, a própria expressão do Deus eterno aqui. Eu pensei que ia achar o fulano, o cicrano, o beltrano, mas não. Eu estou dentro do sangue. Glória Glória a Deus. É derramar. Você consegue entender isso? Como isso é glorioso? É o que ele está dizendo. E quando as partes sobre as portas do quê? Umbrais. Umbrais de quê? Das portas. De onde? Das casas. Ambas as ombreiras que são, tiveram paciência. Vai rolar um clima quando eu chegar aí, tu pode ter certeza, te prepara. Porque a palavra casa, no seu original, fala geração. Significa o seguinte: joguei o sangue, você jogou o sangue no portal da tua casa. Qual o teu nome todo? Todos os Silvas estão enrolados e todos os Novaes estão enrolados, porque é geração. Ah, mas eu vou ter filhos, todos vão ser atingidos. Eu vou ter netos, todos vão ser atingidos. Eu vou ter bisnetos, todos vão ser atingidos. Por 1000 gerações o sangue vai falar. Só que o problema é que a próxima geração de suas filhas se converte. Deus renova para mais 1000 gerações. Os netos vêm e se convertem, mais 1000 gerações. Eu sei de uma coisa, meu irmão: se o sangue atingiu tua casa, o Satanás está enrolado, porque a tua geração vai ver o bem do Senhor, para a glória do nome do nosso Deus. Aleluia! Você entende a grandiosidade disso? Não é um pãozinho que você está comendo, um cálicezinho que você está tomando, morrendo de medo. Eu estou em pecado, você não tem poder para tomar, não pode, não também. Ai, meu pai, para. Vai além, ele está dizendo que é memorial. Tem que ser feito constantemente para você não esquecer e lembrar o que Deus já fez na tua vida. Eu estou aqui hoje porque uma velhinha lá na 4ª geração, mãe do meu pai, de centro, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e o sangue bateu na casa dela, e aí pegou o filho dela chamado Ivan, e pegou agora o filho do Ivan, que sou eu, e pegou meus 4 filhos, e por mais 1000 gerações vai pegar toda a minha descendência, para a glória do nome do Senhor. E isso é para a tua vida. Amém? Amém? Você está entendendo como é que isso é apaixonante? Continua o texto, o que ele continua dizendo aí? Portanto, guardar isso por estatuto para vós. Estatuto o que é? Não pode mudar. Isso tem que ser para sempre. Continue. E para vossos filhos para sempre. Continue. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então disse: esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés, a Arão, assim fizeram. Continua o texto. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos, todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Quem foi que morreu? Todas as crianças, primogênitos. Não fala isso. Os Ela primeiros. chegou atrasada, Ela chegou atrasada. Vou recapitular para ela, tá? Obrigada. Nós temos... você tem um lugar especial aqui, você sabe, né? Tudo bem que o pudim foi da panificadora, mas isso aí depois a gente conversa. Nós temos uma visão errada de que quando morre primogênito, que a gente vê em filme e tudo mais, é só criança.
Se é primogênito, ele pode ter 5 anos, quando ele pode ter 90, 70, 80. Então foi uma chacina de primogênito em todas as idades, tanto de animais como de pessoas. Mas muitas vezes Satanás cauterizou nossa mente com filmes e tudo mais, de que primogênito é só criança, é aquele menininho mais velho dos 4, 5 ou 10 ou 12 que eu tenha. Mas não, é primogênito mesmo que ele tivesse casado. Quantas famílias não ficaram sem pai? Foi uma chacina geral. Pensa o desespero que não foi. E quem cuidava da casa de Faraó era o deus Ra. Ou quem já deve ter assistido um desenho chamado Thundercats, tem o tal do Mun-Ra. Aquele Mun-Ra, o ser sempre eterno, a força do mal, está ligado ao culto do deus Sol, que era Ra. E aí quando vem isso, o anjo da morte vai passando e vai entrando na casa de cada um. Tem um primogênito de 20, 30, 40, 50, não importa, morre. Tem a marca do sangue? Não, morre. Mas eu não sei se você lembra o que tinha que estar acontecendo dentro das casas enquanto o anjo da morte está passando. O que estava acontecendo dentro da casa dos judeus, ou dentro daqueles que tinham a marca do sangue? O que tinha que estar acontecendo dentro da casa deles enquanto o anjo da morte passava? Eles estavam comendo. Comendo o quê? O cordeiro, os pães asmos e as ervas amargas. Cajado na mão, lombos cingidos, sapato nos pés. Eles estão comendo o quê? Rápido, apressadamente. Apressadamente. E o que eles estão comendo? Cordeiro. Quem simboliza o cordeiro? Jesus. Jesus derramou na cruz o quê? Sangue. Aonde que está o sangue? Na porta. Na porta, do lado de fora. Quem é a porta? Jesus. Então a vida está lá fora. Deixa que com a morte eu cuido. O que está dentro da casa sendo comido, que foi assado? Cordeiro. Cordeiro, que me fala do corpo, da unidade. Então ele está me falando de 2 níveis de unidade que eu entendo na ceia. Ele me fala do pão, que é a unidade local. Mas ele me fala do vinho. Se eu derramar vinho aqui, ou líquido, ele espalha para tudo quanto é lado. Ele me fala de uma unidade local que a igreja tem que ter. Mas ele me fala de uma unidade que eu não vou estar aqui mais em São Paulo, eu vou estar em Brasília, mas o que vocês orarem e eu disser amém lá, é a unidade do sangue, da distância. Eu vou dizer amém e o milagre vai acontecer aqui. Vocês vão dizer amém aqui e o milagre vai alcançar minha casa lá, para a glória do nome do Senhor. É a unidade aqui, mas é a unidade lá também. Aleluia. É o sangue que está na porta. E aí a Bíblia fala que o destruidor passaria e não tocaria. Aí eu fico pensando, imagina, o sangue lá na porta. E a Bíblia fala que no outro dia o faraó falou assim, vão todos vocês embora. E aí Deus fala assim, vão na casa dos egípcios e peça prata, peça ouro, peça linho, peça bronze, peça tudo o que for bom. Agora pensa bem, olha se não é estratégia do Espírito Santo. O cara não aguenta ver a tua cara. O que você pedir, você acha que ele não vai te dar para ficar livre de você? Não foi isso que o Egito fez? Você falou assim, eu estou indo embora, mas você podia me dar uns 10 metros de púrpura? Toma 30 e vai embora. Aí eu queria uma moeda de ouro, leva uma bacia, mas some. E a Bíblia fala que Israel saqueou o Egito, pagando pelos seus 430 anos de trabalho que tiveram na nação do Egito. Agora Deus os enriqueceu e os levou para o deserto. Só que no deserto, qual foi a primeira coisa que Deus mandou eles construírem? Deus não os adestrou na guerra, Deus nos adestrou eles em nada. A primeira coisa que Deus falou, o que foi? No Egito, saiam, vão para o deserto e construam para mim um tabernáculo. Guarda isso, não esqueça nunca. Quando Deus te dá uma coisa, a primícia, a prioridade tem que ser a casa de Deus. Tem que ser algo para edificar o reino no meio do deserto. Por quê, pastor? Porque quando você consegue adorar a Deus e trazer a presença dele no meio do deserto, qualquer outro lugar é fácil você trazer a presença dele. Quando você está num deserto e consegue trazer a presença de Deus para o meio daquele caos, qualquer outro lugar é fácil. E eu estou te dizendo, não se iluda com estrutura física, a igreja, sai disso. Que já teve igreja que eu fui e falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero minha mãe, eu quero ir embora. O lugar é oprimido, você sente tudo menos a presença de Deus. Agora deserto, você constrói um tabernáculo que se move, é um Deus que está dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É cordeiro, sangue fora, corpo dentro.
sangue e vida para mostrar para o mundo quem é que cuida de você. Mas aqui dentro nós temos que trabalhar e promover a unidade de Cristo Jesus para a glória do nome do Senhor. Não sou melhor do que o pastor Adriano, nem ele é melhor do que eu, e não sou melhor do que nenhum dos irmãos. Mas cada um de vocês pode me ajudar no chamado que Deus deu para a minha vida, como eu também posso ajudar cada um no chamado que Deus deu para a sua vida. Ninguém, esse negócio, o fulano tem uma unção maior que ela. Não tem, irmão, o óleo é o mesmo. Um tem que ajudar o outro e acabou. Só importa isso. O que importa é Jesus aparecer e não você. Aleluia. Em cima disso, Deus tira Israel do Egito. E aí a gente vai entrar na ceia. Deus tira Israel do Egito. Quando Deus tira Israel do Egito, as casas deles não ficam lá? E o que tinha na porta? E aí, é outro love story com ele. O que ficou no Egito? As casas marcadas com o quê? Qual é o teu sobrenome? Então lá no Egito você morou um dia. O sangue foi colocado. Você saiu e foi para Canaã. A casa ficou lá? Marcada com o quê? Então o capeta todo dia tem dor de cabeça quando ele acorda e lembra que um dia você morou no Egito, mas um cordeiro morreu e você marcou sua casa e falou: estou levando toda a minha linhagem. A casa fica aí para você lembrar quem eu era, mas também para lembrar que você perdeu toda essa geração para a glória do meu Deus. E hoje toda a tua geração vai para o Senhor, para a glória do nosso Rei. Que era Jesus, salve Deus. Por isso eu tenho certeza que eu já detesto olhar no Egito, que lembra lá da tua casa. Perdi. Glória a Deus. 600 mil homens perdi, 600, quantos mulheres perdi, os filhos perdi, e as gerações perdi tudo. Glória a Deus. Porque o sangue está lá para dizer: ela tem dono, ele tem dono, é Jesus de Nazaré. Aí vem Jesus, paixão da minha vida. Aí vem Jesus. E ele fala algo no Evangelho de Lucas. Ele fala o seguinte: não sabeis vós quanto desejei ansiosamente beber ou tomar essa Páscoa convosco. Por quê? Porque era a definitiva. E na mesa da Páscoa, ela é muito farta. Ela tem cordeiro, ela tem ervas amargas, ela tem pão asmo, ela tem tomate, ela tem pepino, ela tem pimentão, ela tem cebola, ela tem vinho, ela tem uma pasta de tâmara, pasta de nozes, damasco, ela tem, eu não me lembro de tudo, mas essa é uma fartura tremenda. O que isso significa? Eu, por exemplo, detesto cebola e detesto pimentão. Eu até falo que cebola é tão maligna que Deus colocou ela debaixo da terra. Vai lá o homem cavuca e tira a bicha de lá, mas tudo bem. Né? Eu não aguento pimentão, como pimentão vermelho, como pimentão, aquele outro amarelo, mas o verde meu organismo não aceita, não dá. Não aguento ovo, meu corpo não aguenta, meu organismo não assimila isso. Mas eu tenho outras coisas na mesa que eu gosto, e é por isso que eu me apaixono no Senhor, porque a mesa dele é tão farta, que se tiver algo que você não goste, tem algo que você vai gostar, que vai te alimentar, que vai te fortalecer, para a glória do nome do Senhor. Uns aqui vão amar orar, outros vão amar cantar, outros vão amar pregar, outros vão amar fazer evangelismo, outros vão amar fazer trabalho social. Eu, por exemplo, posso pregar 30 dias, não tem problema nenhum, amo, não me põe para ministrar para casal, não é minha área. Posso pregar? Posso, mas não tenho chamado para isso. Mas tem outro que gosta de pregar para casal e prega numa alegria, num vigor. Eu falei: meu Deus, por que está vendo esses negócios que eu não vejo nada disso? Não é? É a mesa do Senhor. Pode ver, tem gente que quando canta vai embora. Eu fico olhando: não, mãe, onde que foi? Vai embora. Tem outro que é oração: vamos orar, vamos embora. Ele começa e esquece que tem mais gente, ele vai embora. Não, é a mesa do Senhor, é farta. Por isso que ninguém tem desculpa. Sempre haverá algo na mesa do Rei que vai alimentar a tua vida e vai te atrair para a glória do Senhor. Aleluia. Quando Jesus vem agora, ele fala: não sabeis vós como eu desejei cear convosco. Cai no Evangelho de João, capítulo 14, eu não sei se vocês lembram, que Jesus fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar e voltarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Lembram disso?
Sim. Na cultura judaica, vamos lá, conheci a Carol, me apaixonei pela Carol. Eu saio da minha casa e vou na casa da Carol. Oi, Carol, tudo bem? Tudo, rolou um clima? Quer casar comigo? Quero, aleluia. Aí, na casa dela, eu tenho que sair da minha casa e na casa dela, eu, Ivan, tenho que cear com o pai e a mãe e a família. Quando eu cear com ela, isso significa que nós estamos oficialmente casados. Isso é cultura judaica. Aí, feita essa aliança, eu digo o seguinte: Carol, agora eu vou preparar a nossa casa. Quando tudo estiver pronto, eu volto para que aonde eu estiver, você esteja comigo, que eu vou voltar para te pegar. Há 2000 anos atrás, alguém saiu da casa dele e foi na tua casa e se apaixonou por você e falou: eu quero cear com você. Ah, mas eu sou um assassino, eu quero cear com você. Eu sou uma adúltera, eu quero cear com você. Eu sou uma lésbica, um homossexual, um traficante, eu quero cear com você. Casou, agora te prepara, porque eu vou preparar lugar, e quando tiver tudo pronto, eu vou voltar, para que aonde eu estiver, você esteja comigo. Há 2000 anos atrás ele foi preparar lugar. Aleluia. Preparar lugar. Você está entendendo isso aí? Não é brincadeira. Não é brincadeira. E quando ceia-se, põe-se os elementos, eles falam assim: vamos resumir isso tudo a duas coisas. Chega de erva amarga. Amém? A tua vida também chega de erva amarga. Vamos comer o que é doce. Aí ele fala: prepara a mesa. Senhor, preparamos. Estão lá 12 reunidos, inclusive o pior de todos, alguém chamado... Alguém lembra que Jesus pega um bocado de pão, molha no vinho e dá para Judas? Preste atenção, porque quando eu leio isso eu choro. Quem era o traidor? Judas. Quem sabia disso? Jesus. Ele o expôs? Não. E como nós expomos o pecado uns dos outros? Como rejeitamos receber certas pessoas na nossa casa porque são nossos inimigos? Jesus comeu na mesma mesa. Por quê? Não abre mão de você, Judas. Até o último instante eu vou lutar para te resgatar e te trazer de volta para mim. Como a gente abre mão fácil dos outros. Como a gente tenta a primeira, a segunda vez, não deu problema. Isso está no casamento, está dentro da igreja, está nos ministérios, isso está no meio do povo de Deus, que fica falando mal de outra igreja, fica falando mal do outro. Quem sabia era Jesus. Ele falou: peraí, deixa eu molhar o bocado de pão aqui e dar para você, porque eu quero te honrar, porque na cultura judaica isso era para dizer: você é meu amigo. Você pode se achar meu inimigo, mas eu sou teu amigo. Eu não sou inimigo de ninguém. Posso até ter muitos inimigos, mas eu não sou inimigo deles, não. Jesus não falou nada. A atitude de amor constrangeu Judas, que sai. Só que antes dele sair, se você pegar e ler o texto, literalmente, logo depois Jesus vai lavar os pés deles. Pega uma toalha, amarra no cinto, ajoelha e fala: deixa eu lavar teus pés, Judas. Por quê? Jesus sabia que ele ia trair. Mas ele fala literalmente: deixa eu lavar seus pés. Eu quero te mostrar aqui que o maior é o menor. Deixa eu lavar teus pés. Eu não sei se você já lavou o pé de alguém e enxugar uma toalha branca depois de limpo. Irmão, passa a sujeira toda para a toalha. Pensa Jesus, Adriano, Carol, limpando o pé de Judas, tirando toda a sujeira. E sujeira fica na roupa de Jesus. Não tem problema não. O que eu quero é te resgatar. O que eu quero é trazer você de volta. O que eu quero é não abrir mão de você. Você é o filho da perdição, mas pode se transformar no filho da bênção. A escolha é sua, a decisão é sua. Mas eu vou lutar com você até o último instante. Deus sabia que ele iria rejeitá-lo, Deus sabia que ele ia fugir, mas ele falou: eu vou lutar por você até o último instante. Entende por que eu amo tanto Jesus? Porque essa é a fala dele para mim e para a tua vida. Você pode fugir, pode correr, mas eu vou lutar por você até o último instante. Glória a Deus. É quando vem a ceia.
vai lá e joga as moedas no tempo de remorso. A Bíblia fala que ele foi se suicidar, foi se matar porque estava cheio de remorso. Aí vem a ceia. E na cultura judaica, a noiva não sabe quando vai casar com o noivo. Quem sabe são as amigas da noiva. Elas chegam para a noiva e falam: chegou a hora, você vai casar, é agora. É o quê? É agora? O noivo, os amigos do noivo pegam o noivo e falam assim: chegou a hora do teu casamento? Lembra que Jesus falou que o Filho do Homem não sabia o dia nem a hora? Enquanto o homem, a partir do momento que ele está no céu glorificado, ele já é onisciente novamente, ele sabe de todas as coisas. Vai acontecer assim conosco, em dado momento, vai acontecer no nosso meio. Chegou a hora, prepara, vamos subir. Está na hora, arrebatamento aconteceu, o noivo está chamando. Você entende por que eu acho que... perdão em relação ao catolicismo, não estou falando mal dos católicos. Eu não concordo quando se fala tanto de Maria, porque para mim a grande ênfase bíblica não é Maria, é José. Pastor, porque o senhor é homem, o senhor está falando? Não. Porque na cultura judaica, se eu estou casado, se eu fiz a ceia, a Bíblia fala que José já era casado com Maria. Só que ele não a conheceu sexualmente. Só que pela lei os dois estavam casados. E ele vira e fica sabendo, provavelmente Maria deve ter contado para ele, que ela está grávida de Emanuel. E aí o que a Bíblia fala que José quis fazer? Quis o quê? Eu nunca vi um homem amar tanto uma mulher como José. Pastor, fugir? Sim. Porque pela cultura judaica, se eu estou casado com uma mulher e ela está grávida e não é de mim, eu a denuncio e ela é apedrejada e morta fora do arraial. O que José falou? Eu amo tanto essa mulher que eu prefiro fugir, porque pela lei, se ele fugiu, o que dava a entender que ele engravidou e não assumiu. Deixa eu sofrer todo o dano, todo o martírio, e eu vou poupar Maria. Deixá-la secretamente. Deixá-la, exatamente, por isso fala assim, tentou deixá-la secretamente, sem que ela soubesse, que talvez ela não concordaria. Por quê? Deixa eu ser o difamado, deixa eu ser o envergonhado, deixa eu ser o exposto, mas Maria vai viver, e o que está no ventre dela vai vir à vida. Olha o caráter desse homem, olha o caráter desse homem. E toda Maria, me perdoe. Nada contra a nossa irmã, mas desconsiderar José não me permite a Bíblia isso. Pelo contrário, eu analisando friamente, se fosse adorar, adorava mais era José. Ô cabra, cabra foi macho, irmão. A pior coisa é você levar calúnia em cima de você, de coisa que você não fez, e ficar calado e aguentar. Pensa o caráter desse homem. É quando Jesus agora propõe e fala assim: eu estou fazendo o quê? Uma nova, o quê? Aliança com vocês. Ele pega o pão, parte da graça e diz: isso é o meu corpo que é dado por vós. Aí a ceia vai se resumir a dois elementos básicos: pão e o quê? Vinho. Aí vamos lá. Pão é feito de quê? Farinha de trigo. O trigo, não sei se você já viu, ele dá em cacho. Uma sementezinha do lado da outra. Quando ela está madura, ela se inclina para a terra. É a hora da colheita. Qual é a cor do trigo quando ele está maduro? Amarelo. Amarelo para dourado. Dourado ou ouro na Bíblia aponta para santidade. Sabe quando você assume o patamar de santidade que Deus quer? Quando você começa a se inclinar, ir para a terra e querer morrer. Não vou lutar pelo meu direito, não vou achar que eu devo, que eu posso, que eu faço. Eu vou me inclinar. E quanto mais você se inclina, mais a vontade de Deus se estabelece na tua vida. Pelo que humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, nome diante do qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 5 a 9. Semente, capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 24, afirma que se o grão de trigo ficar, não morrer, e não cair na terra e não morrer, ele fica só, mas morrendo produz o quê? Muito.
A Bíblia é muito louca, me perdoe com todo respeito, porque ela anda na contramão. A Bíblia é esquisita. Por quê, pastor? Porque eu nunca vi uma matemática tão doida como a de Deus. É a única matemática que quando você divide, multiplica. Põe 5 pães na mão de Jesus, o negócio fica esquisito, rapaz. É a única Bíblia, a única história que fala que quanto mais você morre, mais vida você gera. 1 grão de trigo caiu há 2000 anos atrás naquela cruz. Olha o que ele gerou até aqui no Brasil, em Praia Grande, em São Paulo, que está reunido aqui nessa noite, porque produziu muito fruto. É quando ele está falando que o primeiro elemento é farinha, é espiga de trigo. Mas para eu fazer um pão, qual tem que ser a condição da farinha? Do grão? Do trigo. Tem que ser moído. Essa pessoa que está ao teu lado é semente. E você tem que ser moído. Jesus, quando ele vai orar no Getsemane. Getsemane significa lugar da prensa. Enquanto você tiver só você, Deus não vai poder te usar, lamento. Pega 10 grãos de trigo e moe. Depois de moído, você sabe quem é quem? Não. Enquanto a igreja tiver um conhecendo demais o outro, cuidado, vocês não servem para ser pão. Eu tenho que me misturar a tua vida, a tua igreja, o teu ministério, os teus sonhos, e você misturar nos meus, que quando o mundo olhar para nós, não veja a espiga e vã, o trigo e vã, mas veja o pão da vida, Jesus de Nazaré, aquele que alimenta todo que crê. Glória a Deus. Mas depois da farinha, para virar pão, o que precisa? Aí rola um clima, um love story, Jesus Christ, I love you too, as vacas, cai no livro de Gênesis, capítulo de número 3, não, capítulo de número 2, a partir do versículo 6 fala que havia uma neblina que cobria toda a terra, e no versículo 7 fala que o Senhor forma o homem do pó da terra. Deus não forma o homem nem da terra, Deus forma o homem do pó. Já teve pó na tua casa? Já viu que toda vez que você passa um pano para limpar, quando você começa a passar, o pó começa a subir? Eu perguntei, Deus, por que o Senhor formou o homem do pó da terra e não da terra? Ele falou, Ivan, o pó é a parte mais leve da terra. Qualquer vento que dá, o pó sobe. É esses homens que eu estou procurando. Formar homens do pó da terra. Porque quando o vento do meu espírito soprar, eles vão estar sensíveis e vão ser movidos pelo sopro do meu espírito. Para onde eu mandar? Mas é pó com água. Água me fala de palavra. Cai no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, quando afirma que a palavra que sai da minha boca não voltará vazia. Antes, pelo contrário, ela antes irá e fará o fim para que foi enviado. Lembro de Israel no deserto, quando todo dia pela manhã chovia o quê? Maná. E eu não sei se você lembra que a palavra maná no hebraico significa o que é isso. E eu quero que esse tempo venha para a tua vida em nome de Jesus. Chova uma bênção sobre você, que quando você olhar você vai falar, maná. Que é isso? Eu nunca vi um negócio desse, mas eu sei que é do meu Deus para a minha vida, para a glória do nome do Senhor. Algo sobrenatural. Aleluia. Me dá o carro, pessoal, essa tampa. Pior se tivesse com a tampa, né? É quando eles, olha, eu não sei quem lembra do texto que chovia o que de manhã? Maná. Não dentro de Israel, fora, em volta do arraial, numa gotícula de orvalho. Quando o sol aquecia, o orvalho evaporava e o maná aparecia. Ó, se isso não dá um clima com Jesus. A Bíblia fala que toda a palavra que caiu sobre você não voltará, antes fará o fim para que foi enviada, depois volta para Deus. Recebi a palavra, orvalho, ela vai se revelar numa semente para a minha vida. Eu não fui feito da terra? Semente e terra dão certinho, juntou um com o outro, vai produzir algo. E aí ele fala que essa semente cai na minha vida e ela começa a brotar a 30, a 60 e a 100 por um. Aí ele diz o seguinte: se essa semente é palavra, quando ela é moída e misturada, quando a Alzira receber a bênção, o Ivan vai ficar feliz, o Adriano vai ficar feliz, a Maria vai ficar feliz, o Paulo vai ficar feliz, porque somos corpo. Eu não estou vendo ela e nem ela está me vendo, mas o mundo está olhando e está vendo o pão da vida.
Quando Deus pega e forma Adão, qual é o elemento que Deus usa para formar Adão? Pó e água. Junta, vira barro. Depois que eu... Olha que Bíblia, irmão, dá vontade de vir na cadeira e dar um berro. Você pega o barro, depois que você formou o vaso, para onde que ele vai? Para quê? Para tirar o que dele? Umidade. A umidade, a água que ele recebeu. Entende? Você é barro. Deus te formou, colocou águas em você, liberou uma palavra sobre você. Ah, pastor, por que eu estou passando tanta luta? Tu entrou na fornalha. Tem que ser seco para a palavra voltar para quem a liberou. Porque vaso molhado não recebe óleo, não recebe mais água, não recebe vinho, não recebe azeite, não recebe nenhuma especiaria. Mas depois de seco, quando você derramar sobre ele, naturalmente, pega um vaso de barro e enche de água. Já teve um filtro? Enche de água. Depois que a água acaba, como é que o filtro fica? Não fica úmido ainda? Enche de vinho. Mesmo que o vinho acabe, ele exala vinho. Enche de mirra. Mesmo que a mirra acaba, ela exala mirra. Enche de óleo. Mesmo que o óleo acabe, ele exala mirra. Ele é vaso. Deus está enchendo do Espírito Santo. Mesmo que ele fique vazio, aonde ele andar, vão sentir a presença de Deus nele. Mesmo ele se achando vazio, porque o barro suga naturalmente o líquido que é colocado dentro dele. Oh, aleluia! Pastor, o que eu estou falando? O que eu estou falando? Estou falando de um monte de gente que você conhece, que desviou um dia, saiu da presença de Deus, foi bater no mundo, e mesmo no mundo aprontando, alguém olhar e falar assim, você é diferente. Você tem uma coisa diferente, não é, meu pastor? O que você tem? Você está lá fumando, mas você não fuma bem. Você está prostituindo, você não prostitui legal. Você matou, mas você não sabe matar. Está que nem Pedro, vazio lá. Tu é discípulo dele? Não conhece não, misericórdia amarrado. Isso aí você poder, não conhece seu não. Você é crente? Misericórdia, que isso? Não. Você é servo do Senhor? Que isso? Eu rejeito essa palavra sobre minha vida em nome de Jesus. Mesmo vazio você exala. Aleluia! Não adianta, se um dia Deus te encheu, mesmo vazio, você vai exalar a presença do Rei, para a glória do nome do Senhor. Aleluia! É farinha, é farinha, que pega e vai para onde? Depois que o pão está feito, a massa está feita, para onde que ela vai? Eu vou agarrar Jesus, tenha certeza disso, com todo respeito. Para onde que vai? Jesus avisa em João 6 que ele é o que da vida? O pão da vida. Depois que o pão é feito, para onde que ele vai? Ué, o pão não foi feito lá no Gólgota? Ele tem que ir para onde? Para o forno. Já viu o túmulo de Jesus, que era estilo um forno antigo? Passaram a pedra, fecharam e deixaram o pão assando lá. Quando deu, está pronto, o anjo veio, abriu a porta, a pedra foi revolvida e o pão saiu totalmente pronto para que quem comesse dele tivesse a vida eterna. Ele é o pão da vida.